Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes, professor de Ciências, e a partir de agora a gente vai compreender aí mais alguns desses conteúdos. Então observa comigo aí qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula 66 de Ciências traz ali como título a teoria de tudo e o nosso objeto de conhecimento, estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, modelos atômicos e também a estrutura atômica da matéria. Então acompanhe a nossa aula de hoje que está começando agora. A gente vai observar agora o nosso modelo atômico, o nosso átomo, que é o mais conhecido atualmente. Para se chegar nesse modelo que a gente observa, visualiza atualmente, foi preciso ali muitos estudos, muitos estudiosos ali trazendo suas contribuições ali ao longo do tempo. Então esse modelo atômico que a gente observa, esse átomo, que é o mais conhecido quando a gente vai estudar ali sobre química, e a gente observa em alguns livros, até na internet, é esse modelo aí que a gente está visualizando. Então olha só, esse modelo de átomo, ele nos mostra o seguinte: lá no núcleo, no centro da imagem, como a gente pode observar, nós vamos ter ali prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo você observa ali os elétrons, esses que estão marcados aí como negativo, em vermelho, fazendo ali a sua órbita em volta desse núcleo. Mas para se chegar nesse modelo aí que a gente conhece atualmente, foi preciso muito estudo, como eu falei anteriormente. Alguns cientistas que puderam contribuir, trazer ali algumas teorias, fazer diversos experimentos, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre o átomo. E desses cientistas é o que a gente vai estudar e conhecer um pouco mais sobre os estudos dele. A gente vai observar agora aí alguns estudos relacionados com os átomos e a gente vai conhecer alguns desses estudiosos que foram muito importantes para o estudo aí da atomística, dos modelos atômicos. O primeiro que a gente observa é justamente Dalton, Ele é considerado aí o precursor desses estudos porque foi ele que iniciou a apresentar uma estrutura que representasse um modelo atômico. Porque desde muito tempo, desde antes de Cristo, ali os estudiosos, eles tinham uma curiosidade para explicar as coisas. E aí faziam algumas suposições, algumas teorias ali para explicar algo. E aí com o avanço da ciência, da tecnologia, eles iam fazendo mais alguns experimentos, até com que surgiu ali na época de Dalton, de aproximadamente 1803 até 1808, com os estudos dele, seus experimentos, ele pôde concluir que o átomo, segundo ele tinha esse aspecto ali de bola de bilhar. O modelo do Dalton ele é conhecido como bola de bilhar, que é aquela bola de sinuca ali daquele jogo que a gente conhece. Porque, segundo Dalton, o átomo ele tinha esse aspecto de uma esfera maciça, sólida ali, que era indivisível e um formato ali mais homogêneo. Com o passar do tempo, a gente pôde observar que o átomo ele tem outra característica, Porque com o avanço ali da ciência e da tecnologia, outros estudiosos, ali, outros cientistas puderam trazer suas contribuições também. Como a gente observa agora, Thomson, que é considerado ali o pai do elétron, porque ele acrescentou um conceito bem interessante ali ao modelo atômico. Então, olha só, segundo Thomson, o átomo era formado dessa forma, como você está observando ali naquela imagem, Era ali uma esfera com uma carga positiva e em volta, incrustado ali nessa esfera, tinha a carga negativa, que seriam os elétrons. Então, nesse modelo aí de Thomson, a gente já chega lá naquele conceito de divisibilidade. Seria possível separar aí essa carga positiva da carga negativa, diferente do que Dalton falava anteriormente. E esse modelo de Thomson, ele é considerado ali um modelo de pudim de passas, É como se você tivesse ali um pudim e em cima dele essas passas. Ou até mesmo aquele biscoito, que a gente tem gotas de chocolate, por exemplo, parecido ali esse modelo. Então, Thomson pôde propor ali esse modelo do pudim de passas, trazendo já o conceito de elétrons, porque ele já começou a estudar um pouco mais sobre a eletricidade. O outro estudioso ali, que observava um pouco mais dos estudos de Thomson, e acrescentou também as suas teorias e trouxe suas contribuições, como a gente pode observar, foi Rutherford. Rutherford é esse aí que a gente está observando na imagem, Também era um outro estudioso ali, cientista bem curioso nos estudos da radioatividade. E ele queria explicar um pouco mais algo que o outro cientista, no caso Thomson, não pôde contribuir ali naquela época. Então ele acrescentou aos estudos ali da radioatividade para explicar como que esses elétrons estavam ali no átomo. Então para Rutherford,
o modelo que ele apresentou ali, que é bem parecido com o que a gente conhece atualmente, é esse modelo do sistema planetário, como você está visualizando ali, ó. Que ele parece, né, o nosso sistema solar. Lembra lá do sistema solar, que tem o Sol e em volta nós temos ali os planetas fazendo sua órbita? Então, segundo Rutherford, o átomo ele se apresentava assim, tinha ali um núcleo, né, onde nós temos uma carga positiva, e em volta os elétrons fazendo ali a sua órbita, né, justamente por causa ali da radiação, que foi o que ele propôs na sua época. Então, esse modelo ali de Rutherford, né, é conhecido como modelo do sistema planetário. Junto com Rutherford, né, com essas teorias ali de Rutherford, surgiu depois outro cientista, né, que foi Bohr, e aí ele pôde acrescentar um pouco mais das suas contribuições ali ao modelo de Rutherford, como a gente observou, né? Ele pôde sugerir ali o modelo das camadas eletrônicas. Então, olha ali, o modelo é bem parecido com o de Rutherford, mas ele diz ali que esses elétrons, eles estão em camadas, né? Seriam 7 camadas e cada elétron estaria ali nessas camadas. Aí a gente já pôde observar um pouco mais do que a gente já sabe atualmente, né, sobre essas camadas onde estão ali os elétrons. Então, esse modelo aí das camadas eletrônicas, ele foi proposto por Bohr. Então, é muito comum quando a gente está estudando, né, ali nos livros de ciências ou de química, a gente visualizar ali o modelo de Rutherford-Bohr, né, porque são as contribuições desses dois cientistas para a gente ter ali o nosso modelo mais conhecido. Mas também, né, depois dos estudos ali da química quântica, né, de como se comportavam ali esses elétrons, a gente pôde observar também esse modelo que é o chamado modelo atômico quântico, que está relacionado ali com esse cientista, né, que é o Schrödinger, que foi mais ou menos ali em 1913, e ele também falava justamente sobre aquele núcleo, onde teriam ali prótons, né, e nêutrons, e em volta os elétrons ali nas suas camadas. Então, dessa forma, a gente pôde observar aí um pouco mais, né, desses estudiosos que puderam trazer suas contribuições para que a gente tenha atualmente esse modelo atômico. Então, a gente viu que com o passar dos anos, com o avanço da ciência e da tecnologia e com a contribuição desses estudiosos, a gente chegou aí no modelo atômico que a gente conhece atualmente. Agora a gente vai observar aí um esqueminha, né, para a gente entender um pouco mais dessa composição ali da matéria, lembrando que o átomo ele compõe ali a matéria. Então olha só, a gente traz aí o nosso esquema para a gente observar desde a matéria, lembra que água também é um exemplo de matéria, né? Então a gente tem ali essa gotinha de água ali como a gente está observando, como um exemplo de matéria. Essa matéria ela vai ser formada por moléculas, né? A gente lembra bem ali sobre a molécula da água, né, que é composto ali pelo H2O. E essa molécula, ela vai ser formada, né, por átomos. Olha lá o nosso exemplo de átomos, né, onde nós temos aquele núcleo e em volta nós vamos ter os elétrons, né? Eles estão marcadinhos ali de verde, os elétrons fazendo essa órbita. E com detalhe, você observa ali no interior do nosso núcleo, olha só o que a gente visualiza ali. Em vermelho nós vamos ter os prótons e em verde os nêutrons, que são o que constitui aí o núcleo do nosso átomo. Então, dessa forma, a gente consegue observar um pouquinho ali dessa dinâmica, né, dos átomos compondo ali a matéria. Então, para a gente compreender melhor, fazer um resuminho ali dessas proposições, né, do que trouxeram aí para a gente os cientistas, a gente tem ali alguns itens para a gente observar. Então, olha só, nós temos o seguinte: o átomo é uma unidade básica de construção da matéria, ou seja, a menor unidade que vai formar a matéria ali é o nosso átomo. Duas regiões constituem um átomo, como a gente já observou, né? O núcleo e a eletrosfera. O núcleo ali no meio e a eletrosfera onde nós temos os elétrons ali. O núcleo é denso e possui massa, concentrando prótons e nêutrons. Lá no interior do núcleo a gente vai ter os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, né, em volta desse núcleo, essa eletrosfera ela é um amplo espaço vazio em que habitam os elétrons. Então a gente tem aí um resuminho para a gente entender um pouco mais, né, como que é formado o átomo, como a gente visualizou. O núcleo e em volta os elétrons ali nessas camadas, né, que é a considerada eletrosfera, certo? E agora chegou o momento da gente praticar um pouquinho aí do que a gente estudou no nosso Aplicando. A nossa questão do Aplicando, ela traz aí o seguinte, né? Nós temos uma questão aí da Universidade Federal de Juiz de Fora e ela traz o seguinte enunciado: associe as afirmações a seus respectivos responsáveis.
Primeiro, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Essa afirmação aí ela é de 1897. Segundo, o átomo é uma esfera maciça. 1808, essa frase aí. Terceiro, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera, em 1911. E aí já conseguiram identificar a quem se atribui aí essas frases, né? Então vamos continuar aí na nossa questão. Olha lá, então agora a gente vai observar as nossas alternativas. Nós temos de novo aí as afirmações, né? 1, 2 e 3. Letra A. Primeiro, Dalton. Segundo, Rutherford. E 3, Thomson. Na letra B, se foi Thomson que falou aí a primeira, Dalton que falou a segunda ou Rutherford que falou a terceira. Letra C, 1, Dalton, 2, Thomson e 3, Rutherford. E na nossa alternativa D, nós temos aí o seguinte, né? Que foi Rutherford quem disse a primeira, Thomson que trouxe a segunda contribuição e Dalton responsável ali pela terceira. Conseguiram identificar? Olha aí as nossas frases, né, as nossas afirmações de novo. Quem seriam ali esses estudiosos, né, responsáveis por esses estudos ali, essas contribuições? Então vamos lá para a nossa alternativa correta, que é a letra B. Então olha só, vamos relembrar aí as frases. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Essa contribuição ali, ó, ela é de Thomson, em 1897. Segundo, o átomo é uma esfera maciça. Quem trouxe essa contribuição aí foi Dalton. E na terceira, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. E essa terceira afirmação, ela foi proposta por Rutherford. Então a nossa resposta correta aí é a letra B. Parabéns aí a todo mundo que acertou. Vamos ver o nosso comentário da questão. Então olha só. Thomson, né, que foi o que disse aquela primeira frase, os experimentos com raios catódicos levaram Thomson a constatar que os elétrons faziam parte da matéria. Os conhecimentos sobre radioatividade também o fizeram perceber que o átomo não é maciço e nem divisível. O segundo, Dalton, segundo o seu modelo, o átomo era uma esfera maciça e indivisível. De tão pequenos, o número de átomos na matéria não poderia ser contado. E a nossa última afirmação, né, ela é atribuída ali a Rutherford. Seus estudos sobre as emissões radioativas levaram a constatar a existência do núcleo, que é uma região de carga positiva, e a eletrosfera, uma região formada por elétrons, de acordo com os desvios observados ao bombardear uma lâmina de ouro. Então, dessa forma, a gente pôde observar aí quem foram os cientistas, né, responsáveis por aquelas afirmações. E agora nós vamos aí para as nossas considerações finais. Nesse momento a gente vai relembrar aí o que foi estudado na nossa aula de hoje, aí nas nossas considerações finais, vamos resgatar aí os principais tópicos estudados. Então a gente tem aí o seguinte, né? Na nossa aula de hoje a gente estudou basicamente sobre o átomo, a gente conheceu um pouco mais sobre os modelos atômicos, né, que foram propostos ali por alguns cientistas. Vamos relembrar. Então olha só, o primeiro que a gente observou foi Dalton, né, que lá em mais ou menos 1803, 1808, né, ele pôde trazer a sua contribuição dizendo que o átomo era indivisível e que ele se assemelhava ali a uma bola de bilhar, né? Esse modelo atômico de Dalton foi chamado, né, de modelo de bola de bilhar, aquela bola de sinuca ali, justamente porque ele achava que o átomo era uma esfera maciça. Depois de Dalton, a gente tem as contribuições ali de Thomson, né, em mais ou menos 1897. E Thomson, né, como nós falamos, ele é considerado o pai dos elétrons, né, porque ele estudava ali um pouco mais sobre eletricidade e, segundo ele, esse átomo ele tinha um núcleo com uma carga positiva e incrustados nele ali em cima ele teria os elétrons com uma carga negativa, e esse modelo foi conhecido como pudim de passas. Com o avanço da ciência, a gente pode observar as contribuições ali de Rutherford, né, em mais ou menos 1911. E segundo Rutherford, esses elétrons, né, eles orbitam o núcleo. Então ele pôde contribuir, né, que o átomo ele tinha ali um núcleo e em volta dele os elétrons fazendo ali uma órbita. E esse modelo de Rutherford foi conhecido ali como modelo planetário, que ele se assemelha ali ao sistema solar, né, que é esse modelo que a gente mais conhece atualmente, onde nós temos o núcleo e em volta dele ali os elétrons fazendo essa órbita.
Depois, a gente observa as contribuições ali de Bohr, né, que pôde trazer para a gente mais sobre os níveis de energia, né, ele falou ali sobre aquelas camadas, né, as 7 camadas onde os elétrons estariam fazendo ali essa órbita. Então, ele adicionou suas contribuições ao modelo de Rutherford para trazer aí o que a gente conhece como modelo de Rutherford-Bohr, tá bom? E o modelo dele é um modelo nuclear. Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por acompanhar. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais do Contraturno Digital, se inscrevam nos nossos canais e até uma próxima aula.